Boa tarde, Santa Catarina. Que bom, mais um começo de tarde compartilhado com você, espectador. Tá gostando do programa Saúde em Foco? Você quer rever alguma informação? Acesse o site saudeemfoco.med.br. Hoje eu trago para vocês um assunto de altíssimo interesse para muita gente, a reprodução assistida, para aqueles casais que têm dificuldade em engravidar. Não saia daí, nós já voltamos. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento Card Clube. Card Clube, um clube de vantagens. Slaviero Benefits. Beneficiamos quem merece e precisa. Óticas Via Visão. Breve em Santa Catarina. Oftalmos. Clínica de Olhos. Olá! Você sabia que a catarata é a maior causa de cegueira reversível no mundo? A visão embaçada e a sensação de nuvem no campo de visão podem ser um sinal da doença. O tratamento é simples, feito com uma cirurgia rápida e segura, e a recuperação muito tranquila. Entre em contato, nossa equipe vai ter imenso prazer em atendê-lo. Até o próximo encontro. Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares. Então, gente, vamos à nossa entrevista, só que antes eu quero comunicar uma novidade para vocês aí, matéria da revista Veja, da primeira semana de novembro. O pesquisador italiano Paolo Zamboni testou na própria esposa uma técnica para combater os efeitos degenerativos da esclerose múltipla. Ora, só para esclarecer, esclerose múltipla é uma doença degenerativa que há 2 séculos se acredita que esteja relacionado à alta imunidade, quer dizer, as células de defesa do organismo se voltam contra o próprio organismo. Ele teoriza de maneira diferente essa degeneração. Ele diz que por um afinamento nas veias que trazem o retorno venoso do cérebro para ser bombeado pelo coração, esse retorno venoso é diminuído por diminuição do calibre das jugulares. Pois bem, em 2006, ele fez um implante de stents na jugular da sua esposa e parece que os efeitos degenerativos estão menos evidentes, menos incidentes, menos incisivos. Se é conclusivo isso, ainda não se sabe. É mais uma tentativa para o combate dessa doença que pode, depois de aproximadamente 20 anos, deixar a pessoa num estado vegetativo, extremamente grave, hein? Bem, e vamos ao nosso tema de hoje, que é a reprodução assistida, com o Dr. Fábio Choma, de Joinville. Boa tarde, Fábio, um prazer recebê-lo aqui no Saúde em Foco. Boa tarde, Ademar, o prazer é todo meu. Fico feliz em receber esse convite aí do seu programa e poder esclarecer a população em relação às dúvidas relacionadas à infertilidade em si e às técnicas de reprodução assistida. Bom, então, eu lembro quando eu era criança, né, Fábio? Vamos começar por aqui, sem ser muito técnico inicialmente. O bebê de proveta, né? Então, tudo que se sabe hoje de reprodução assistiva derivou de lá, idos de 80, se não me falha a memória? O primeiro nascimento de bebê de proveta foi, na verdade, em 1978, a famosa Louise Brown, né, na Inglaterra. Mas muita coisa mudou em relação ao que era feito e hoje o que é feito atualmente na fertilização in vitro especificamente, né? Ali, na verdade, foi feita uma transferência, foi captado o óvulo da paciente através de videolaparoscopia, foi colhido o sêmen, foi fertilizado em laboratório e reintroduzido o embrião na trompa da paciente. Então foi feita uma vídeo para aspirar o óvulo e uma nova vídeo para colocar o embrião dentro da trompa uterina, né? Hoje o processo é muito mais simples do que a gente faz na rotina, no dia a dia, no hospital, na clínica, e não tão invasivo como era antigamente, né? Então avançou muito as técnicas, medicamentos que são utilizados, todos os materiais de laboratório, enfim. É bem diferente, mas o marco histórico aí do primeiro nascimento foi em 1978. Então é uma pessoa que está aí com seus 34 anos de idade, né? Inclusive ela já é mãe até.
Olha E só. foi o marco inicial. Hoje já existem mais de 5 milhões de crianças nascidas no mundo através da fertilização in vitro, né? Olha que dado interessante. Bom, quando que a gente vai aplicar a fertilização in vitro? É essa a pergunta. Bem, a indicação ela está principalmente relacionada aos casais inférteis, certo? Então, aqueles casais que têm dificuldade de engravidar pelo método natural em casa. A definição de infertilidade é quando um casal não consegue engravidar naturalmente após 1 ano de tentativas. Essa é uma definição tanto da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida quanto da própria Organização Mundial de Saúde. Ela é um pouco... muda um pouco essa definição em relação principalmente à idade da mulher. Aquelas mulheres com uma idade acima de 35 anos não se deve esperar tanto tempo. Claro que quando não se tem um fator já sabido associado ao problema, por exemplo, o esposo atual da paciente é um vasectomizado, ela não vai engravidar, você não tem por que dar um tempo de 6 meses, 1 ano para esse casal tentar engravidar em casa. Mas existem as indicações específicas para o tratamento da fertilização in vitro. Principais, trompas obstruídas. Então, essa obstrução pode ser por uma sequela de uma infecção prévia que essa paciente teve, por uma doença sexualmente transmissível, ou por uma doença bastante comum em mulheres na idade reprodutiva, que é a endometriose, causando alterações anatômicas nas suas trompas, mulheres com idades avançadas, ou então, no caso dos homens que têm uma alteração no sêmen, uma diminuição na qualidade ou na quantidade de espermatozoides no ejaculado, que não seria o suficiente para que haja a fecundação do óvulo no organismo da mulher. Então, se indica, nesse caso, a fertilização in vitro. É difícil fazer isso para o casal, eu quero dizer? E não é. Por quê? É um tratamento ainda que está muito rodeado de preconceitos, né? E se nós formos fazer uma avaliação desses casais, onde a metade desses casais o problema está relacionado ao homem e não necessariamente à mulher, mas quem passa pelo tratamento todo, que é o uso das medicações, a anestesia, que é uma sedação para fazer a aspiração dos óvulos, a transferência dos embriões e depois a própria gestação, o parto e tal, é a mulher que passa por tudo, via de regra, né? E quando um casal chega e a gente fala, o problema não está com a mulher, está com o marido. Muitas vezes o homem não aceita aquilo por uma questão cultural preconceituosa. Mas como a história da reprodução assistida, como nós falamos, do primeiro bebê de proveta até hoje, 5 milhões de crianças nascidas, isso tem diminuído porque a incidência de infertilidade ela é relativamente frequente. Então hoje os pacientes eles estão aceitando melhor isso, mas ainda existe um tabu que nós temos que quebrar, né? Lentamente, levar a informação, divulgar e quebrar esse tabu. Você faz muitas reproduções assistidas, muitas pessoas te procuram, ou é algo assim que, nossa, deixa eu ver um horário, depois da meia-noite, para ninguém me ver entrando no consultório? Não, é mais ou menos isso, não é então. assim, não é assim, mas nós temos muitos casos. O nosso serviço funciona dentro do Hospital Dona Helena, aqui em Joinville, mas não são todos os casais que chegam no consultório, que têm indicação de fazer o tratamento, que fazem o tratamento. Até por questões, às vezes, maior parte financeira, esses tratamentos não são arcados pela saúde pública, muito menos pelos planos de saúde, e um outro caso mais por questões, às vezes, religiosas ou éticas mesmo do próprio casal. Cabe a nós, como profissionais, levar a informação, fazer o diagnóstico e propor o tratamento, né? Agora, a decisão, a forma de tratamento, isso fica pelo casal, né? A decisão. Eu gostaria de saber uma informação. O índice de sucesso desses tratamentos. Quantas vezes você tem que tentar fazer a fertilização para que você tenha sucesso? Mas, depois do intervalo, fique ligado. Nosso tema de hoje, cirurgia para eliminar o óculos. É a cirurgia refrativa com laser, rápida e indolor. Para você, até nunca mais. E para você, até a próxima. Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares. E voltamos agora com o Dr. Fábio Schomann, especialista em reprodução assistida, ajudando os casais a realizar seu sonho de ter um bebê, por metodologia artificial, diga-se de passagem. Bem,
a pergunta que eu deixei no ar, o índice de sucesso da reprodução assistida. O que você tem a dizer para a gente? Bom, Ademar, resumindo, reprodução assistida nós podemos classificar em 2 métodos básicos. Seria a inseminação artificial intrauterina e a fertilização in vitro. A inseminação, como o próprio nome diz, nós fazemos a inseminação, nós colocamos o sêmen dentro da mulher. Após essa mulher receber uma dose de medicações que seria para produzir mais do que um óvulo naquele ciclo de tratamento, não muitos, seriam 2 ou 3 óvulos no máximo, e no momento que nós constatamos que essa paciente está ovulando, o marido colhe o sêmen, esse sêmen vai para o laboratório para ser preparado, ele tem que ser filtrado, lavado, coloca-se esse sêmen dentro de uma seringa e com um catéter nós introduzimos esse sêmen dentro do útero. Nós lavamos o útero e as trompas da mulher com o sêmen. Com isso, a fertilização do óvulo, a fecundação ocorre no seu ambiente natural, que seriam nas trompas uterinas. Então, a chance de sucesso de um tratamento desses, ele se assemelha muito a uma gestação espontânea, uma gestação em casa, que é o que o casal tem de chance por mês de engravidar, que seria de 15% a 20%, em torno. O outro tratamento é fertilização in vitro, popularmente conhecido como o bebê de proveta. Nesse tratamento, a paciente recebe também uma dose de medicamentos para produzir mais óvulos. Esses óvulos serão aspirados dos ovários da paciente. Para isso, ela recebe uma anestesia, uma sedação, com a sonda transvaginal do ultrassom e uma agulha adaptada nessa sonda. Nós vamos nos ovários, aspiramos esses óvulos e levamos para o laboratório. O sêmen do esposo, posteriormente, após o preparo, como é feito na inseminação, vai ser colocado para fertilizar esses óvulos. Depois de fertilizados esses óvulos, eles vão para dentro de uma estufa, uma incubadora, como se fosse um útero artificial, e lá inicia-se o processo de desenvolvimento embrionário inicial. Normalmente, 3 dias após esse processo da fertilização do óvulo, a paciente retorna ao hospital e nós fazemos a transferência do embrião ou dos embriões para dentro do útero. Então, as taxas de sucesso da fertilização in vitro, elas estão atreladas principalmente a 2 fatores. Primeiro, a idade da mulher no momento do tratamento. E segundo, a quantidade e a qualidade dos embriões que estão sendo transferidos para o útero. Via de regra, as chances de sucesso num tratamento desses variam de 10% a 40% de sucesso conforme essas 2 variantes, idade da mulher e quantidade e qualidade dos embriões. Ou seja, quanto maior a idade da mulher, menor a chance de gravidez. Quanto mais nova for a paciente, melhores são os resultados. Assim como, quanto maior o número de embriões, maiores as chances de gravidez também. Eu fico pensando, existe, porque o que eu estou imaginando, eu estou me colocando no lugar daquele marido que quer ser pai, naturalmente o seu cônjuge também. Essas pessoas já chegam, como é que eu poderia te falar, traumatizadas, elas chegam estigmatizadas pro encontro com você, elas têm uma alta expectativa, uma ansiedade em relação ao sucesso do tratamento, em relação a como vai ser a metodologia, enfim, o que você pode dizer para a gente sobre isso? Via de regra sim, Ademar, mas existem pessoas e pessoas e maneiras diferentes de aceitar o tratamento, assim como de aceitar um resultado negativo ao tratamento. Nós temos que trabalhar isso, nós temos que levar informação para esses pacientes, para esses casais, indicar o tratamento, colocar para eles as chances reais de sucesso, os valores de um tratamento desse, qual a expectativa e fazer esse casal, esses pacientes, se focarem nisso. E não podem, assim, tem muitas, lógico que tem situações que se o casal não fizer o tratamento, eles não vão engravidar em casa, não tem como. Por exemplo, uma mulher que tem laqueadura, ela não tem outra opção, ou faz a cirurgia de reversão da laqueadura ou faz fertilização in vitro. Muitas vezes a cirurgia de reversão não tem mais condições, por causa de fibrose que se formou, muito tempo de cirurgia ou pela própria idade da mulher. Então essa mulher ela está ciente que a única maneira que ela vai ter de engravidar é fazendo a fertilização in vitro. Mas ela tem que estar ciente naquele resultado de 30%, 40% de chance de gravidez. E não entrar no tratamento achando que vai sair de lá com um bebê no colo depois, porque vem um resultado negativo, a decepção é muito grande e eles têm que estar preparados para isso. E cabe a nós
falar isso, né, colocar, documentar tudo, para isso ser bem esclarecido e não ficar dúvidas depois. É justamente nesse aspecto, né? Porque quando eu me lembro, eu fui pai múltiplas vezes, quando a gente recebe a notícia da gestação da esposa, é uma felicidade danada. E ali não, ali você foi fazer a busca ativa, a procura por uma situação que não aconteceu naturalmente. É nesse sentido que foi a minha pergunta. Sim, sim. E é uma especialidade difícil porque, por exemplo, você como oftalmologista, você trabalha com um paciente. O ortopedista é um paciente, o cardiologista é um paciente. Nós trabalhamos com um casal, são 2 pacientes. E para a gente conseguir chegar a um resultado, a gente não consegue muitas vezes através dos trabalhos científicos que são publicados e tal, homogeneizar e conseguir... são muitas variáveis que tem, porque tem muitos casais que chegam, tá, doutor, e casos como o nosso, como é que é, não sei o quê. Não tem casos como o de vocês. O caso de vocês assim, é um caso único. Por quê? A mulher às vezes tem um problema que a outra não tem uma idade a mais ou a menos, o marido tem, não sei o quê. Então, são muitas variáveis, é muito difícil de você homogeneizar isso. E a reprodução assistida em si, ela começou a trazer muitos problemas para os casais também. E o principal, aí nós falamos de complicações, são as gestações múltiplas. Então é muito bonito na mídia você ver o casal de artista famoso com um casal de gêmeos no colo lá após o tratamento e tal, mas por trás disso teve muitos bebês também que nasceram prematuros, que morreram dentro de UTI por prematuridade, porque a reprodução assistida... Uma pergunta que os casais sempre fazem no consultório, tá, doutor, e se eu engravidar, qual a minha chance de eu ter gêmeos? Como se fosse, muitos casais já querem ter gêmeos para fechar a fábrica, literalmente falando, mas as complicações são muito maiores na gestação gemelar. E a chance de gestação gemelar num casal com a reprodução assistida é em torno de 20% a 30%. Ou seja, de cada 5 casais que engravida, 1 é mais do que um neném. E só para complementar, em casa, se esse casal engravida, eles vão ter uma chance, uma em 150, uma em 200. Então, hoje, a reprodução assistida está muito focada em diminuir as complicações. Como? Reduzindo o número de embriões na transferência para o útero da mulher. A questão da gemelaridade, né? Você produzir gêmeos em maior frequência é em função das drogas que são usadas, no meu entender, para estimular a ovulação. É isso. Porque quando você induz a ovulação, você está produzindo ou querendo produzir mais do que um óvulo naquele mês. Porque a mulher, naturalmente, ela produz um óvulo por mês, é o seu período fértil de ovulatório. E no tratamento nós induzimos a ovulação para ter mais óvulos e com isso ter mais opções de trabalho no laboratório. Porque não quer dizer que eu vou ter um óvulo, que eu vou fecundar, é que eu vou ter um embrião e esse embrião vai estar com uma boa qualidade para transferência. Então, eu tendo mais óvulos, eu tenho um poder maior de escolha dentro do laboratório. E com isso, no momento da transferência, selecionar o melhor embrião, o embrião mais saudável, vamos dizer assim. Mas isso, em contrapartida, acaba acarretando um aumento da incidência de complicações. Entendi. E quando decidir, apesar que a pergunta já é um pouco redundante, mas em outro sentido, quando decidir, eu vou, a partir de agora, fazer reprodução assistida, mas isso depois do intervalo. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro. Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares. Então, gente, estamos de volta aqui com o Dr. Fábio Schoma, especialista em reprodução assistida. A pergunta que eu deixei no ar, quando que o casal, a partir daquele momento, vai decidir? A partir de agora, nós vamos fazer reprodução assistida. Bem, Ademar, é baseado mais ou menos no tempo de infertilidade e partindo-se do ponto que não existe já um fator conhecido relacionado a isso. Então, por exemplo, aquele casal que o homem tem vasectomia, ou a mulher laqueadura, ou aquela mulher que não menstrua, consequentemente ela não deve estar ovulando.
Quando existe alguma suspeita, é melhor não postergar muito, procurar já para tentar se investigar, achar a causa e propor o tratamento. Caso contrário, o casal aparentemente sadio, jovem, sem maiores problemas, aguardar 1 ano, né? E vai para o consultório para fazer uma investigação básica, complementar, e a partir disso, descobrindo-se a causa, indicar o tratamento. E por que, Fábio, se fala tanto hoje em reprodução assistida? As pessoas estão menos férteis, ou são facilidades da vida moderna, ou o que acontece? Nós podemos falar que é muito associado hoje ao perfil da mulher moderna, né? O aumento da incidência de mulheres com idade mais avançada, procurando a clínica, querendo engravidar mais tarde. Então hoje a mulher está se tornando cada vez mais independente, procurando a sua posição, seu status, né? Dentro da sociedade, da empresa, no trabalho, casando mais tarde, procurando se firmar mais e com isso levando a gravidez um pouco mais adiante. Como eu falei anteriormente, a idade da mulher é um ponto-chave no sucesso do tratamento. Antigamente as nossas avós eram mães muito cedo e eram gestações seguidas, um filho atrás do outro, então é normal. Na nossa família, os avós tinham 13 filhos, 14 filhos. Hoje isso não existe mais. Então a tendência vai ser diminuir a taxa de nascimento. Hoje mesmo os casais mais carentes estão tendo uma assistência da saúde pública para contracepção. Eles têm hoje o DIU no posto de saúde, tem o preservativo, tem o anticoncepcional, tudo. Então a tendência é diminuir o número de filhos, mas em contrapartida está postergando. E com isso aumenta a incidência de casais inférteis por causa desse fator. Idade da mulher principalmente. A idade da mulher, mas do homem também interfere ou em nada vai interferir? Muito pouco. Um homem pode ser pai. Olha, eu vi até na internet, eu acho que foi semana passada ou retrasada, um senhor que foi pai com quase 90 anos. Barbaridade. Então, assim, a fisiologia do homem reprodutiva é totalmente diferente da mulher. O homem tem sua produção constante e contínua de espermatozoides. E a mulher nasce com os seus óvulos nos seus ovários. Então, a mulher tem uma reserva de óvulos e essa reserva vai ser gasta ao longo da vida. A partir do momento que acabou a reserva, os ovários literalmente secam. E isso clinicamente se traduz pela menopausa. O que é menopausa? Menstruação. Pausa, a parada. Então a mulher para de menstruar porque ela para de ovular. Os ovários não funcionam mais. Então não tem como você extrair mais óvulos daquele ovário. Essa paciente ela até pode engravidar depois, mas com óvulos de doadora, de outra paciente. E isso é comum, Fábio? Eu te pergunto. Porque, desculpa, muitas situações comportamentais têm mudado, né? E a gente até chegou a conversar nos bastidores, né? As produções independentes, né? Cita esse negócio pra gente. Existe a doação de óvulo, que é aquela paciente que não consegue mais engravidar e ela pode tentar engravidar com o óvulo de uma outra paciente através de doação anônima. Isso é regulamentado em resolução do Conselho Federal de Medicina. E existe também pacientes que não têm parceiro, já estão numa certa idade, já atingiram uma certa posição e querem ser mães, mas não têm um parceiro. Então, muitas vezes, elas recorrem ao uso de banco de sêmen, né? Então, existe banco de sêmen, onde existem as amostras de sêmen de pacientes voluntários que doam, estão congeladas e pode ser utilizada, no caso de uma paciente, uma gestação independente. Isso é muito discutível eticamente, mas não é proibido. Ou até casais homossexuais de duas mulheres, muitas vezes. Os homossexuais estão cada vez conquistando, tendo mais conquistas perante a justiça, né? Em relação aos direitos de sucessórios, prole, né? Tudo isso. E a reprodução assistida nada impede de um casal, às vezes, de homossexual querer ter um filho através da reprodução assistida. Isso existe também, não é comum, não é frequente, mas volta e meia tem casais que aparecem com esse problema. E nós falávamos também anteriormente ao programa da possibilidade de congelar o sêmen ou congelar o óvulo para uma posterior utilização. Então isso nós estaríamos falando de preservação da fertilidade, né? No homem, no caso, seria fazer o congelamento de sêmen
previamente ao tratamento, onde esse indivíduo não vai ter mais espermatozoide no ejaculado. Por exemplo, vai fazer uma vasectomia, ele pode congelar o sêmen antes da vasectomia. Ou vai fazer um tratamento oncológico, um tratamento de câncer, onde a medicação, seria um quimioterápico, uma própria radioterapia, pode destruir aquele testículo e esse indivíduo ficar infértil após o tratamento. Então, antes de fazer o tratamento, congela o sêmen e deixa lá como se fosse uma garantia. E para as mulheres, hoje tem aumentado a incidência do congelamento terapêutico de óvulos. Também no mesmo caso, mulher que vai chegando a uma certa idade pode fazer o congelamento de óvulos ou antes de tratamento quimioterápico também, né? Às vezes um câncer de mama que a paciente vai ser submetida a quimioterapia em altas doses por tempo prolongado pode acabar destruindo o tecido ovariano e aí essa paciente pode congelar os óvulos previamente ao tratamento. Fábio, mensagem final para o telespectador. O que você tem a falar da reprodução assistida? A reprodução assistida, ela é uma técnica que ajuda os casais a tentar engravidar, não é um resultado garantido. É muito satisfatório, é muito gratificante quando a gente chega a um casal que vai no consultório, não consegue ter seu filho pelo método natural e nós, através do conhecimento da medicina, conseguimos realizar essa felicidade para esse casal. Em contrapartida, existem casais que tentam 1, 2, 3, 5, 6 vezes e não conseguem. Mudam de serviços, vão para outros serviços e continuam não conseguindo. Nós compartilhamos o sofrimento com esses casais porque é difícil, você vê a angústia de querer ser pai e mãe e não conseguir. Mas os resultados são esses e gostaria eu de dizer aqui que é 100% ou 99% de garantido. Talvez um dia a gente chegue lá, mas na época da Louise Brown, onde era 2%, hoje nós estamos falando em até 40% de chance de sucesso, houve um grande avanço, não só no resultado, mas em toda a técnica do tratamento. E espero em breve poder falar um pouco mais de melhoras, mas fica aí minha mensagem de diminuir o preconceito, procurar, né? Não postergue, a verdade é essa. Que legal, vocês viram quanta informação interessante, quanta informação de qualidade, uma conversa de alto nível. E não é à toa, o Fábio Choma, ele é chefe do Departamento de Reprodução Assistida do Hospital Dona Helena de Joinville. Fábio, eu quero agradecer de coração sua presença aqui. Ademar, sou eu que agradeço e te parabenizo pelo programa e pela informação levando à população e essa é a nossa função como médicos, né? Levar a informação para as pessoas para que eles possam nos buscar no consultório e com isso, assim que possível, nós trazermos o sucesso do tratamento e promover a saúde para essas pessoas aí, tá? Eu te agradeço. Parabéns. Então, gente, chegamos ao final do nosso programa com o bloco Visão em Foco. Bem, hoje nós vamos abordar um tema bastante comum, que é a catarata. Primeiro, o que é catarata? Catarata é a perda da transparência de uma lente que nós temos dentro dos olhos. O nome dessa lente é cristalino. Pois bem, uma vez desenvolvida a catarata, a pessoa começa a ter uma visão turva, começa a perder a visão. Felizmente, essa perda de visão é reversível. Como é que se reverte ela? Com uma pequena cirurgia chamada de facoemulsificação. A facoemulsificação não demanda corte, é uma cirurgia sem incisão. Faz-se um pequeno furinho dentro do olho, que é um furinho de 2 milímetros aproximadamente, e por lá se introduz uma sonda. Essa sonda emite ondas de ultrassom, suga o cristalino doente, a catarata, e a partir de então deixa um espaço vazio. Ora, como sendo uma lente que nós retiramos do olho, nós vamos ter que repor essa lente. E como é que a gente faz isso? Nós pegamos uma lente de material sintético dobrável, dobramos essa lentezinha, introduzimos através de uma sondazinha, através dessa sonda ela vai entrar no olho, fazendo com que a cirurgia acabe de maneira segura, reprodutível, rápida, sem corte, sem ponto e sem sangramento. Procure seu oftalmologista e fique ligado, não deixe a catarata te pegar. E chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez o Saúde em Foco trouxe informação para você. Hoje, dizendo sobre a infertilidade, com o especialista e chefe do Departamento de Reprodução Assistida do Hospital Dona Helena de Joinville, Dr. Fábio Choma. Você gostou da entrevista? Quer rever as outras entrevistas, as anteriores? Acesse então o nosso site saudeemfoco.med.br e lá você vai encontrar as informações que você deseja. Gente,
Foi super bom estar aqui com vocês hoje. Aguardo todos a semana que vem. Um abraço forte no coração.